Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando a vereadora Marisol Santos, presidente dessa casa, também cumprimento as demais vereadoras e vereadores aqui presentes. E olha que não dá para dizer feliz, né? Mas, enfim, que coincidência ter acontecido exatamente o que o vereador relatou há pouco, no dia que nós escolhemos para estar aqui falando desse assunto tão urgente e grave. Exatamente. Então, eu sou a Celis Friso, gestora de recursos humanos do Grupo Brinox, mas hoje eu falo aqui representando a iniciativa Todas Seguras. Aqui nessa casa, nós temos 23, né, vereadores e vereadoras. E olhando as estatísticas aqui do Rio Grande do Sul, somente de 2024 até abril, nós tivemos 22 feminicídios. Ou seja, é praticamente o número de vereadores e vereadoras aqui dessa casa em mulheres mortas. Imaginem mulheres mortas aqui nessa casa, simplesmente, né, a gente fala, pelo fato de serem mulheres. Na sua grande maioria, vítimas do parceiro ou do ex-parceiro, e também, na sua grande maioria, por não terem aceito o fim de um relacionamento ou algo nesse sentido. E a gente fica se perguntando, vereadores e vereadoras, com tanta evolução na nossa sociedade, com tanto conhecimento, informações, por que ainda matamos tantas mulheres? Por que a gente acredita que a mulher, se ela não é minha, ela não pode ser de mais ninguém? Por que a gente ainda espera que a mulher, uma vez que casada, ela cuide de todas as atividades domésticas, mesmo trabalhando fora, com a mesma carga horária do companheiro? Uma jornada pesada, dupla, tripla por vezes. Por que a gente ainda espera que a mulher seja a principal responsável pela educação dos filhos? Por que a gente aceita que uma vez a mulher num relacionamento, ela não tem mais direito a cuidar do seu dinheiro, ela não tem mais direito, muitas vezes, sobre o seu corpo e muitas vezes nem sobre a cor do batom que ela pode usar? Vocês podem estar pensando que esse discurso meu aqui é meio mimimi, mas isso é uma pequena amostra da gravidade desse assunto e do quanto é urgente nós falarmos sobre essa temática em todas as esferas, pois ela atinge a todos nós, seja dentro de casa, seja dentro das empresas, ou nas instituições públicas, ou nas esferas públicas, como nós vimos hoje de manhã. E o que, inclusive, nos preocupa, porque restringe muito o desenvolvimento das mulheres no âmbito profissional. Uma mulher em situação de violência, ela tem a sua vida restringida em muitos aspectos. E quando a gente fala de violência doméstica, não existe distinção, não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Qualquer mulher em algum período da sua vida, de qualquer classe social, ela pode ser vítima da violência doméstica. E visando a prevenção e a conscientização sobre esse assunto, que surge em 2018 a iniciativa Todas Seguras. Desde então, nós fomos abraçadas pela Coordenadoria da Mulher, que nos ensinou muito a trilhar esse caminho, a qual eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença da diretora de Proteção Social, Jeane Schultz, e também a titular da Coordenadoria da Mulher, Fabrine Souza, e toda a equipe que são incansáveis nessa causa, atuando ativamente em diversas frentes. No nosso trabalho do Todas Seguras, ele se divide em 3 pilares. O primeiro deles é conscientização e apoio ao público interno, às demais empresas. Nós fazemos constantemente campanhas, palestras, workshops, treinamos as nossas pessoas, os gestores, para conhecerem mais sobre o assunto, materiais explicativos, tudo o que for possível. Também fazemos palestras, atuamos em outras empresas, onde, né, tivermos espaço, nós estamos atuando para criar cada vez mais pessoas que sejam ativas e que tenham conhecimento e que possam ser agentes de mudança e transformação. Também temos atuação na comunidade. Integramos a Rede de Proteção à Mulher de Caxias do Sul e contribuímos ativamente em todas as iniciativas possíveis. Aqui também aproveito para parabenizar o trabalho da PEN, neste ano sob liderança da vereadora Rose Frigeri, que une todas as vereadoras em ação ativa nos assuntos relacionados ao protagonismo feminino.
Nesse pilar, nós também trabalhamos a qualificação de mulheres para o mercado de trabalho, promovendo formação humana e técnica. Desde 2018, já apoiamos a formação de mais de 300 mulheres aqui em Caxias do Sul, em diversas frentes, como auxiliares de cozinha, vendas, confeitaria. E, por fim, o terceiro pilar, que a gente chama de Rede Todas Seguras, vocês receberam um copo que está nas suas bancadas. Através da venda desse copo, com lucro integralmente revertido, nós trabalhamos também Brasil afora, nos pontos de venda. Então, a loja, a empresa que quiser abraçar a causa, ela vende o copo, nós treinamos a equipe de vendas para que situações que aconteceram aqui hoje, e se acontecerem numa loja, num local público, também tenham pessoas capacitadas para isso. Prezados e prezadas, somente em 2023, aqui em Caxias do Sul, o CRM atendeu 1.015 mulheres em situação de violência doméstica. Essas mulheres podem ser suas parentes, suas amigas, suas eleitoras. A nossa participação aqui hoje, mostrando Todas Seguras, na verdade é mais um pedido de ajuda, porque nós precisamos cada vez mais de aliados e aliadas nessa causa, e principalmente os homens, para fazermos prevenção em todas as esferas. E eu poderia falar aqui de muitos dados, mas eu quero chamar a atenção, esses dados são públicos, a gente sabe, né? Mas eu quero chamar a atenção também para que a gente tenha em mente a violência não denunciada, essas violências veladas. Quantas mulheres ainda podem estar sofrendo em silêncio, sem amparo e sem ajuda? Por isso, da importância de ampliarmos ações conjuntas, em parceria com os serviços de proteção à mulher já existentes em nosso município. Também é preciso falar da preocupação em épocas de desastres. Nesse período de enchentes, assim como vimos no período de pandemia, mulheres, crianças e idosos ficam mais suscetíveis à violência, enfrentando não somente as intempéries do tempo, mas também as intempéries da violência. Combater a violência, prezados e prezadas, é responsabilidade de todos nós. E a violência é um problema que transcende as fronteiras e afeta a todos, independente de idade, gênero, classe social ou origem étnica. É uma violação dos direitos humanos e uma barreira significativa para o desenvolvimento saudável das pessoas e das comunidades. Todos nós compartilhamos a responsabilidade de prevenir e enfrentar esse flagelo, seja atuando no serviço público, promovendo políticas e leis mais eficazes, seja nas empresas, criando ambientes de trabalho seguro e oferecendo suporte às vítimas, ou na sociedade civil, de forma geral, promovendo a conscientização, oferecendo apoio emocional e denunciando casos de violência. Somente através do engajamento coletivo e da criação de uma cultura de tolerância zero à violência doméstica, podemos esperar erradicar esse problema e construir, não digo nenhum futuro, mas um hoje, né, mais justo e pacífico para todos. Uma sociedade saudável e sustentável também deve ser uma sociedade sem violência contra a mulher. O desenvolvimento sustentável de uma cidade não se limita apenas à eficiência no uso dos recursos naturais, mas abrange a garantia da segurança e bem-estar de todos os seus habitantes. A prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher são componentes essenciais de uma cidade verdadeiramente sustentável e inclusiva. E isso envolve não apenas a implementação de políticas e programas específicos, mas também a promoção de uma cultura de respeito, de igualdade e de justiça em todos os setores da sociedade. Ao investir em serviços de apoio às vítimas, educação e conscientização sobre questões de gênero e fortalecer a aplicação da lei, acesso à justiça, as cidades podem criar ambientes mais inclusivos, seguros e acolhedores para as mulheres, promovendo assim o verdadeiro desenvolvimento sustentável de forma mais abrangente. Contem com o Todas Seguras nessa jornada, porque o Todas Seguras conta com todos vocês. Muito obrigada.